Eu estava aqui ouvindo alguns debates e ouvi o pessoal da esquerda falar sobre a manifestação que houve no Rio de Janeiro no domingo e citaram uma palavra que me incomodou muito. Falaram sobre falsos profetas que usam a Bíblia ou falam sobre Deus. Está flopando porque o povo percebeu que quem usa os falsos profetas que usam a Bíblia, a igreja, para manipular as pessoas. Essas pessoas desconhecem muito a questão política e a questão religiosa que move o mundo. Se conhecessem um pouco de história, saberiam que o Dr. Billy Graham, uma das maiores autoridades eclesiásticas que o mundo conheceu, sempre foi um fator determinante na política americana. O pastor David Young Chu, que também já dorme no Senhor, foi um dos grandes homens que ajudaram a mover a Coreia do Sul logo após a Guerra Mundial e transformou a Coreia do Sul naquela potência através da sua fé e através dos seus pensamentos cristãos, porque o cristianismo vai além de uma religião, ele é uma filosofia também. O que falar aqui de João Calvino, que através da sua influência do protestantismo moveu não apenas a fé cristã, como o país inteiro onde ele habitava, que era a Suíça. Poderia aqui falar ainda de Zwinglio, que também foi seu contemporâneo, que através da fé e da política moveu o pensamento do seu país e o transformou num dos países mais prósperos e ricos de todo o planeta Terra. Que falar também de Daniel, que moveu o pensamento de Babilônia, e lá dentro de um país extremamente pagão, na Mesopotâmia Antiga, ele consegue dar norte, dar a diretriz para 3 grandes imperadores que fizeram daquela nação, no seu tempo, a mais poderosa de todas. José, no Egito, o pensamento de José no Egito fez com que todo o império da época nas mãos de Faraó pudesse não padecer de fome e sim sobreviver a um tempo de cataclismo. Ora, quando as pessoas falam de falsos profetas que se envolvem com a política, eles deveriam lavar a boca para falar, porque estão direcionando. Só não tem coragem de falar o nome, porque sabe que o profeta do qual eles falam, ele tem a voz forte, e se pegar contra eles, eles não sobrevivem. Não sobrevivem moralmente, quiçá politicamente. Estou falando aqui do pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia é, ao meu ver, um profeta do nosso tempo, da nossa geração, a quem Deus usa tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. Pastor Silas Malafaia é uma espécie de João Batista, que no seu tempo colocou o dedo no nariz de Herodes, trazendo Herodes, que era um governante, à realidade, porque vivia uma vida imoral e fazia com que toda a nação de Israel também padecesse assim. Então a Bíblia Sagrada diz, no livro de Romanos capítulo 13, verso 7, nós temos que dar honra a quem tem honra. Então eu quero aqui, em nome, se não de todos, mas da grande maioria do povo evangélico brasileiro, agradecer e louvar a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia, que nessas últimas 2 manifestações que nós tivemos em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi um fator determinante, foi corajoso, usou da sua verborragia, da sua retórica, que com uma sabedoria única, foi professor de ciência política, seus 2 discursos, trazendo à memória tudo aquilo que está acontecendo no nosso país, sem querer ser leviano, mas eu acredito que já houve uma mudança. Não sei se Vossa Excelência, deputado Gilberto, assistiu o Fantástico no domingo. O Fantástico no domingo mostrou a manifestação, em detalhe, em momento nenhum citou a palavra golpe, em momento nenhum citou a palavra ato antidemocrático. Agora há pouco, na Globo News, o jornalista Merval Pereira começou a dizer que o STF tem problema com a pessoa do senhor Alexandre de Moraes, que, segundo ele, traz para si algo que deveria ser levado para a instituição. Parece que os ventos estão começando a soprar de outra forma. Parece que as pessoas começaram a entender, como diz lá no interior de São Paulo, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Com a entrada de Elon Musk nessa história toda, sobre a liberdade brasileira, sobre a censura que nós estamos aqui passando, o mundo começou a olhar para o Brasil agora com uma lupa. Então que as pessoas comecem a entender que nós temos aqui brasileiros que são patriotas e lutam pelo seu patriotismo. Ver o Rio de Janeiro tomado de verde e amarelo foi muito lindo. Pode não ter tido a multidão que foi em São Paulo, mas eu desafio qualquer um que for à tribuna do outro lado criticar isso, a colocarem pelo menos 10% na rua daquele público que lá estava no Rio de Janeiro, com o seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não consegue juntar 10, 15, 20 pessoas onde vai. Aliás, ele consegue juntar pessoas apenas quando está nas suas viagens no exterior, gastando dinheiro do erário público do brasileiro. Por isso, senhor presidente, eu termino aqui minha fala dizendo que não há falso profeta. Pelo contrário, o pastor Silas Malafaia merece o nosso respeito, merece o nosso aplauso e é um grande patriota. Muito obrigado, senhor presidente.